que eu quero falar sobre a Venezuela e sobre Maduro. Ah, que confusão isso essa semana, hein? Vamos ler aqui de novo a notícia que, mais uma vez, está disponível no meulocals.com. No caso, não coloquei apenas essa notícia, mas coloquei também uma análise do James Carafano, da Heritage Foundation, que é o assessor, era o consultor do Donald Trump para assuntos geopolíticos. Se você é meu apoiador no Locals, está lá fechada para os apoiadores. Tem uma análise em português sobre como os Estados Unidos estão vendo isso que está acontecendo. É um pouco do que baseia aqui o que eu digo. Se você não acompanhou essa confusão, acompanhe, porque, aliás, inclusive, eu abri a notícia errada aqui. Agora eu estou vendo que eu abri a notícia justamente da anexação da análise. E eu não quero abrir a análise, eu quero abrir a notícia. Agora sim, com o bigode bonito do Nicolás Maduro, o programa ao vivo tem essas coisas. Ditadura da Venezuela. Maduro diz que a população aprovou a anexação de território guianense. Mais de 95% dos venezuelanos teriam apoiado a criação do Estado de Essequibo. O Estado de Essequibo seria dentro da Venezuela, em uma votação polêmica. Eu sempre digo teriam, porque eu parei de acreditar em Coelhinho da Páscoa, Papai Noel e eleição na Venezuela mais ou menos aos 6 anos de idade. Então, eleição na América Latina, você já desconfia, eleição na Venezuela, para mim, está na mesma categoria de Coelhinho da Páscoa e Lobo Mal, sei lá, essas coisas assim, de Saci Pererê. Peraí, desculpe interromper esse vídeo, mas é que eu continuo censurado pelo STF. Além deles cancelarem o meu passaporte, congelarem todas as minhas contas bancárias e bloquearem as minhas redes, agora eles também querem proibir os meus vídeos no Brasil. Você pode continuar me acompanhando seguindo o meu segundo canal, que é o canal de cortes. Mas melhor ainda é se inscrever no meu canal do Rumble, que é o concorrente do YouTube que não cumpre essa censura. E se quiser ter acesso a todas as minhas postagens para sempre, deve se inscrever no meu Locals, que funciona de uma forma parecida com o Facebook ou o Twitter. Todos os links estão aqui na descrição. Entra lá, senão você vai ficar desinformado e aí eles vão vencer. Mas aqui, ó, o presidente venezuelano Nicolás Maduro anunciou na noite de domingo que um expressivo com apoio dos cidadãos em favor das medidas que podem levar à anexação de grande parte do território da Guiana. De acordo com a autoridade eleitoral da Venezuela, Alexandre de Moraes, venezuelano, mais de 95% dos votantes aprovaram as questões apresentadas no referendo para a criação do Estado de Essequibo. Para quem não sabe, tem eleição em Cuba também. Coreia do Norte teve eleição agora, e os resultados são sempre esses, 95% de aprovação. Maduro expressou sua grande satisfação com os resultados numa publicação no Twitter. Detalhe que o ditador da Venezuela está liberado para vocês no Brasil, mas o meu Twitter não. Eu criei um outro Twitter, você pode acompanhar, mas o ditador da Venezuela está tudo certo, porque ele não representa uma ameaça à democracia como eu represento, ele simplesmente representa uma democracia relativa, que é uma situação diferente. E ele expressou a satisfação, grande vitória do povo venezuelano, blá, 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 blá. Se vocês não sabem o que está acontecendo, o referendo foi realizado no dia 3 de dezembro, porque ele abordou a anexação de parte do território guianense, parte que eu digo 70% do território guianense. A medida consultiva foi anunciada por Maduro 10 de novembro. A controvérsia entre os dois países sobre a região de Essequibo ou da Guiana Essequiba se estende por mais de um século, e o que acontece é que acharam petróleo pra caramba nessa região. Petróleo pra caramba. E aí o Maduro, olhando o estado de miséria do seu país, frase da Margaret Thatcher, que o socialismo dura enquanto dura o dinheiro dos outros, ele olhou e falou assim, o dinheiro dos outros aqui na Venezuela acabou, então eu vou atrás do dinheiro dos outros fora da Venezuela. E aí ele fez um referendo com as seguintes perguntas. Pergunta número 1. Você concorda em rejeitar por todos os meios, conforme a lei deles, né, segundo eles, a linha imposta de forma fraudulenta, pouco tendencioso o plebiscito, pela sentença arbitral de Paris de 1899, que visa nos privar de nossa Guiana Essequiba? Você concorda com isso? Isso é uma pergunta no plebiscito na Venezuela. Hashtag eleições. Ah, meu Deus do céu. Pergunta número 2. Você apoia o Acordo de Genebra de 66 como o único instrumento jurídico válido para alcançar uma solução prática e satisfatória para a Venezuela e a Guiana em relação à controvérsia sobre o território da Guiana Essequiba?
Item 3. Você concorda com a posição histórica da Venezuela de não reconhecer a jurisdição da Corte Internacional de Justiça para resolver a controvérsia territorial sobre a Guiana Essequiba? Ou seja, a única entidade que estaria equipada para que é quem trata desses assuntos na comunidade internacional é justamente a Corte Internacional de Justiça. Se não for a Corte Internacional de Justiça, vale a vontade do Putin, vale a vontade do Xi Jinping, vale a vontade do Maduro agora, né? Para falar de alguns que anexam as coisas. Você concorda em se opor por todos os meios, isso é importante, conforme a lei, a reivindicação da Guiana de dispor unilateralmente de um mar pendente de delimitação ilegal, em violação ao direito internacional? Os caras estão no mar deles. Esse é interessante. Quinta pergunta. Você concorda com a criação do Estado da Guiana Essequiba, um Estado venezuelano, né, da Guiana Essequiba, e com o desenvolvimento de um plano de acelerar acelerado de atenção integral à população atual e futura desse território, que inclua, entre outros, a concessão de cidadania e carteira de identidade venezuelana, conforme o Acordo de Genebra e o direito internacional, incorporando, consequentemente, esse Estado no mapa e no território da Venezuela, ou seja, anexação de território soberano reconhecido internacionalmente, mas pior, assimilação forçada de, sei lá, 150 mil pessoas. 150 mil pessoas, assimilação forçada. Então, um dia você acorda e fala assim: caramba, o que houve? Eu sou venezuelano. Opa, o meu país, a Guiana, cresceu 65%, não estou brincando, não. A Guiana cresceu 65%, o maior crescimento do PIB no mundo no ano passado. Aí você acorda e fala assim: não, agora eu estou na Venezuela, cujo PIB caiu, sei lá, 5%. É claro que esse referendo ele não tem efeito vinculante. Então, o fato de ter sido aprovado, ele não obriga o governo venezuelano efetivamente a anexar esse equívoco. Também não obriga a nacionalização compulsória, assimilação populacional. Mas ele abre o caminho político para o Maduro iniciar esse processo, porque ele diz que tem respaldo popular demonstrado pelas urnas, que é exatamente o mesmo modelo que o Putin usou na Ucrânia, inclusive na Crimeia. Você tem. Mas, claro, né, uma coisa é o Maduro fazer esse decreto em tese. A outra coisa é ele fazer na prática. Porque mesmo que ele emita decretos criando um Estado venezuelano de Essequibo, concede nacionalidade venezuelana a todo mundo, ele só pode, de fato, tomar posse da região se ele mandar tropa para lá. E aí ele tem um problemaço logístico, problemaço geográfico, porque você não tem estrada na Venezuela, Guiana. E essa região, ela, num trecho dela, ela é uma floresta amazônica densa, ou então ela tem um território que as pessoas às vezes parecem no mapa que aquilo é tudo plano, aquilo é montanhoso pra caramba. Então, envio de tropa terrestre pela fronteira é impossível. Então, tem que mandar por via aérea ou por via fluvial, o que também é uma dificuldade logística incrível. Muito além da capacidade das Forças Armadas venezuelanas, que sim, são muito superiores da Guiana. Então, claro, e depois que isso aconteceu, não houve nenhuma mobilização de tropas. Você não começou até este momento a mobilização de tropas. Então, quando você fez, não mobilizou nada. Criou dificuldade, as dificuldades logísticas são imensas. Então, parece que neste momento, a opção do Maduro é retórica, puramente retórica. Mas, se colar, colou. Então, você pode começar, por exemplo, com simplesmente medidas administrativas. E você vai criando um processo. Isso
Eu não acredito em eleições na Venezuela, mas a questão da popularidade do Maduro, obviamente, vai muito mal, não tem problema, porque ele mantém o poder na base da baioneta, assim como certas pessoas no Brasil, ele mantém o poder na base da baioneta, então ele não precisa muito de aprovação. Não tem problema ele ser a figura mais odiada do país, igual tem outros ditadores mais odiados em outros países na América do Sul. Não faz diferença. Mas, obviamente, você cria uma peça de propaganda muito útil para ele dentro da Venezuela. Então você pega o outro lado dessa história, é como que os Estados Unidos se posicionam diante disso. E quando eu digo que o Departamento de Estado do governo do Biden é composto por uma cambada de debilóides, tal qual o Itamaraty brasileiro, vocês acham que os diplomatas, vocês acham que esses caras são bons? Eu conheço vários. Os caras são as bestas. Não estou exagerando. E dá para provar isso, porque há poucas semanas atrás, esse Departamento de Estado do Joe Biden, ele, não dá nem para dizer que é do Joe Biden, porque o Joe Biden é um zumbi, coitado. Ele anunciou que ia retirar uma série de sanções, que fez uma reunião, portas fechadas com Maduro, e disse que ia retirar uma série de sanções sobre a Venezuela. E disse que ia fazer isso em troca da Venezuela prometer mais transparência nas eleições. E é claro que é absolutamente ridículo que o presidente dos Estados Unidos, cuja eleição é vista como ilegítima por 2 entre 3 americanos, esteja fazendo um pedido de transparência na eleição da Venezuela, é claro que é ridículo. Todo mundo percebe que é ridículo. É mais ridículo ainda se ele acredita. Pô, ele roubou a eleição no país dele. E ele acha que o Maduro não vai roubar na Venezuela? Mas, enfim, o que o Biden recebeu como imediata resposta a esse alívio às sanções foi justamente em seguida. O Maduro fez esse plebiscito fajuto. E eu digo fajuto de novo, porque nem a minha filha de 7 aninhos acredita em eleição legítima na Venezuela. Não é possível que os imbecis do Departamento de Estado acreditem. E aí, com isso, há uma criação de uma crise regional que ameaça os investimentos na região. Fica todo mundo inseguro. E o que acontece é que os Estados Unidos têm uma relação boa com a Guiana. Vários poços de petróleo na Guiana são operados por empresas americanas, essas que ficam agora numa situação de medo. Então, se você acha que os Estados Unidos entraram em guerra no Iraque, por exemplo, por causa do petróleo, o que você acha que eles devem estar pensando no caso da Guiana? Ah, a gente invadiu o Iraque, gastou essa fortuna lá para ficar atrás do petróleo. Muita gente defende essa tese, eu não acho que ela seja mais precisa. Mas se você defende, o que você acha do caso da Guiana? As Forças Armadas Americanas dos Estados Unidos, elas fazem um exercício multinacional todo ano na Guiana, o chamado Trade Winds. O Exército dos Estados Unidos acabou de enviar uma força de assistência de segurança para a Guiana. E há vários exercícios bilaterais frequentes com a Marinha dos Estados Unidos, com a Guiana. As relações azedaram um pouquinho quando os Estados Unidos não ajudaram a Guiana, um erro de não ajudaram a Guiana a obter um empréstimo no Banco Interamericano de Desenvolvimento para construir o porto, para que eles possam fazer lá os 11 bilhões de barris de petróleo que eles descobriram. Isso foi em 2015, no governo do Obama, quando Joe Biden era o vice-presidente e um nome forte da diplomacia, e foi isso que encorajou os chineses a se aproximarem da Guiana, e os chineses entraram no vácuo dos americanos, assinaram. Ninguém sabe que o filho do Joe Biden era lobista de setor de óleo e gás, inclusive de empresas chinesas, segundo o Congresso. Esse é o processo de impeachment. Então ninguém sabe se foi intencional ou não. Mas graças a isso a China começou a dominar boa parte do petróleo guianense, que está dividido entre Estados Unidos e China. E não por coincidência, esses esforços do Maduro para anexar esse Essequibo na Guiana começaram a escalar justamente depois dele voltar de onde? De Pequim. Justamente Pequim. E tem um navio de carga iraniano com armamento e equipamentos militares, etc., que está a caminho de Puerto Cabello, que pode
catalisar ainda mais as preocupações, as provocações militares da Venezuela. Então, óbvio que você não sabe quantos americanos estão dispostos a se envolver no conflito, mas caso Maduro se engrace com a Guiana, a situação da administração do Biden vai ficar no mínimo ridícula. Principalmente considerando, primeiro porque o resultado do alívio das sanções foi desastroso, mas segundo por você considerar toda essa questão do discurso de soberania territorial que eles utilizaram na Ucrânia. Então, peraí, Putin não pode invadir a Ucrânia lá na Ucrânia e o Maduro pode invadir a Guiana aqui no quintal americano, cheio de empresas americanas explorando o interesse americano. Então, uma situação muito ruim de um presidente que já está muito combalido. E o Brasil? Vou falar do Brasil especificamente. Ora, é impensável que o Maduro tenha tomado qualquer uma dessas ações sem saber se ia ter a benevolência do Lula. O Lula certamente foi consultado. O que eu digo é que certamente, quase que certamente, o Lula não consultou as Forças Armadas brasileiras sobre esse tema. Primeiro porque o Lula acha que sabe alguma coisa de tudo. Ele é o cara que acha que resolve conflito internacional. Ele lembra da promessa dele, que ia resolver o problema da guerra na Ucrânia rapidinho num bar. Mas, em defesa dele, ninguém mais consulta as Forças Armadas hoje para nada que não envolva ação social, caiação de meio-fio e plantio de árvore. Os caras conseguiram transformar as Forças Armadas, não as pessoas todas, mas a instituição, em uma ONG ambientalista e uma empresa de manutenção de jardim. Que é quem deveria estar dando o palpite, quem deveria estar coordenando as ações do Brasil. E, no entanto, o Ministério da Defesa mandou 130 homens para lá. Então, vejam o ridículo. Vejam o ridículo. O Brasil quer se colocar como grande potência regional. Quando os Estados Unidos entram em qualquer ameaça de conflito, vejam agora, no caso, por exemplo, de Israel, ou também no caso da Coreia do Norte, o que eles fazem? Eles mandam o USS Ronald Reagan com seu strike group inteiro. É para entrar em guerra? Não. Dissuasão. Marcar presença. Nós estamos aqui. Não se engracem. O que o Brasil faz? Manda 130 carregadores de meio-fio. Vão matar mosquito, vão capinar terreno. É muita vergonha, é muita humilhação. É muita humilhação. E é claro que o Lula, no fim, a gente está correndo o risco de um conflito territorial na nossa fronteira, envolvendo Venezuela, Chile, até Irã, Estados Unidos, Guiana. Mas que cagada! É um festival de incompetência e de cagada. E é esse o estado do mundo atual. Um estado onde nós estamos sendo governados por um bando de incompetentes. Tem os incompetentes e os mal intencionados, e tem os incompetentes mal intencionados. E essa é a situação na fronteira do Brasil. Esqueci de falar da Rússia, claro, a Rússia também. A Rússia está ocupada.